No mundo de acúmulos, gostos e sensações intensas, a gente sempre quer mais e mais. Eu sou coach nutricional do Com Fome de Viagem e aprendi a adaptar gostos e comidas com ingredientes simples e ótimas sensações. Para cada ingrediente, vou ensinar um amigo distante a cozinhar comigo, aproximando da saúde. E no caminho a gente vai conversando. Simples assim. Mais saúde, menos ingredientes. Olá! Bem-vindos à minha cozinha! Amadurecer é deixar ir embora aquilo que já tivemos medo de perder. A vida é repleta de ciclos, desafios, transformações e novos caminhos. A maturidade nos permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. A vida é formada por uma sequência de oportunidades e de evolução espiritual. E é com essa mensagem sobre maturidade e oportunidades que eu, Rafaela Coelho, começo o nosso programa. Mas com menos, mais saúde, com menos ingredientes. E para cozinhar comigo hoje, eu vou convidar ela, que é jornalista e publicitária. Ela já deu a volta por cima na vida dela, transformou a dor em superação, para continuar cuidando dos filhos, o João Pedro e o João Felipe. Ela se reinventou na vida profissional também. Ela migrou do mercado editorial com uma carreira consolidada de 20 anos para o digital. Em 2020, ela reencontrou o amor, se casando com o apresentador e comunicador João Kleber, com quem ela tem uma afinidade e um amor que transborda. Hoje, ela comanda ao lado do Felipe Campos o Pod Mais, um podcast para maiores de 40 anos, que é um convite ao amadurecimento, com informação, leveza e superação. Ficou fácil, né? Já sabe quem é minha convidada de hoje? Roda o VT, diretor. Venha cozinhar comigo, Mara Ferraz! Minha querida, que abertura mais linda! Mara, que prazer ter você aqui, eu sou sua fã, viu? Eu é que sou sua, seja muito bem-vinda você, o Alex, aqui em casa. E hoje eu vou aprender com você a como cozinhar com saúde, porque eu não sei se a minha receita é muito saudável, eu sei que vai ficar gostoso. Agora eu não sei se é saudável, você que vai me contar. Mas a gente vai adaptar e vai fazer ela com mais saúde e menos ingredientes, não se preocupa. Mara, durante a nossa culinária, a gente vai bater um papo. E eu quero começar sabendo sobre a sua carreira atual. Hoje, você trabalha no digital. Como foi essa virada de chave? Porque você já trabalhou em grandes empresas, você tinha uma carreira consolidada em uma área e mudou para outra. Como foi isso para você? Eu acho que acabou sendo meio que natural. Sabe, Rafa, porque o mercado editorial, ele te dá uma possibilidade de entrega muito grande em muitos nichos de mercado, né? Eu tinha uma revista que é para todo o interior e essa revista tinha algumas seções que com o tempo, né, foram quase 14 anos de revista, com o tempo a gente percebe quais são as seções que realmente têm resultado. As sessões que as pessoas gostam de ler e que os anunciantes gostam de estar. Então, a gente tinha uma sessão de comportamento, tinha uma sessão de turismo, tinha aquela parte social, que era a cobertura dos eventos, tinha uma parte de responsabilidade social. A gente falava muito sobre moda, arquitetura, decoração. Daí, quando eu fui para o digital, acabou sendo meio que natural, porque eu já tinha um braço de trabalho sabendo exatamente aquilo que agradava as pessoas. Eu acho que o maior desafio foi entender que
eu queria falar com a mulher 40 a mais. Eu demorei um pouquinho. Quando eu entrei para o digital, eu já entrei com aquela coisa do cotidiano, né? O que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Publicava as minhas crônicas de comportamento. Quando eu percebi que 70% do meu público era feminino e que essas mulheres, elas esperavam ouvir algo que as motivasse, que as inspirasse, daí eu falei, não, esse é o meu nicho. Então, a transição foi natural. Eu acho que o caminho é que foi me mostrando onde que eu deveria chegar, sabe? Mara, você trabalhando nessa era digital, né, como digital influencer, você inspira muitas mulheres, mulheres maduras, com suas histórias consolidadas, mulheres que querem mudar de área profissional, mulheres que estão se apaixonando, reconstruindo uma história, e você inspira elas. Você sente essa cobrança em você? Tipo assim, as pessoas te cobram isso, você ter essa vida perfeita para você influenciar essas pessoas? Ou cobrança no seu conteúdo na rede social? Rafa, eu não tenho esse tipo de cobrança do outro, não. Eu acho que essa cobrança é muito minha. Eu não sou uma pessoa que vive em paz. Eu encontro a paz em alguns momentos. Nos outros momentos, eu sou aquela que está sempre com a cabeça funcionando. Eu estou sempre vivendo algum tipo de angústia, sabe? Que eu não acho que seja uma angústia ruim. A gente tem que separar. Angústia ruim é aquela que te põe para baixo. Angústia boa é aquela que te coloca em movimento. É aquela que vai te tirar da zona de conforto. É aquela que vai ser dura com você, que vai te papo reto entre você e a sua consciência. E eu vivo muito isso. Então, eu tenho uma cobrança de mostrar para as pessoas aquilo que eu acho que pode ser transformador. Assim como em alguns dias eu mostro uma make, eu mostro uma felicidade, eu mostro um produto que funciona para mulher madura. Recentemente tenho falado bastante de menopausa. Quando eu comecei a falar, eu percebi o quanto as mulheres se preocupam com o tema. Então, em alguns momentos eu percebo que eu tenho algo a dizer que é para deixar a vida dela melhor. Em outros, eu também mostro fraqueza, né? Eu também mostro que eu fico triste, que eu tenho problemas, que eu preciso desenvolver melhor o meu tempo, que eu tenho as minhas limitações. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Tem uma diferença entre você mostrar aquilo que vai ser compatível com a dor do outro e aquilo que pode eventualmente influenciar errado. Essa preocupação eu tenho, sabe? Hoje, obrigada, diretor. Hoje eu estava lendo um post de um profissional e ele tem uma alimentação, me corrige, Rafa, se eu estiver falando errado, é Ayurveda, é esse o nome? É. Isso, ele faz essa alimentação Ayurveda. E daí ele fez uma brincadeira com ele mesmo. Ele publicou uma foto dele com 39 anos, hoje, fazendo essa alimentação Ayurveda há não sei quantos anos, talvez 10, 15 anos, e publicou uma foto de como ele imagina que ele seria se ele não praticasse o Ayurveda. Só que o post dele foi explicando assim: gente, não tenho nada contra envelhecer, eu postei essa foto só para brincar comigo mesmo. É claro que eu aparento ter 39 anos e estou bem porque eu faço essa alimentação, mas eu não teria essa cara tão mais velha. Ele teve que explicar toda a brincadeira. Tirou até um pouco da graça da brincadeira. Então tá difícil hoje a comunicação. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente comunica, porque a gente é muito responsável por aquilo que a gente fala, mas a gente não tem responsabilidade pelo que o outro entende da nossa fala. E às vezes entende errado. Então, para não se expor de forma errada, para você não ter que ficar explicando muito uma decisão, algo que você fez, eu tomo esse cuidado de pensar muito naquilo que eu vou falar nas minhas redes sociais. Até porque
A minha intenção é juntar pessoas, é ter pessoas, né? E não me posicionar de uma forma que uns gostem muito e outros não gostem nada. A gente não vai agradar todo mundo e eu não trabalho para agradar todo mundo, mas eu não preciso trabalhar para desagradar as pessoas, né? Se as pessoas ficarem desagradadas é uma escolha delas. Eu posso trabalhar para tentar fazer uma coisa bacana. Perfeito. Mara, quando você resolveu se comunicar dessa forma, falar com mulheres maduras, mais 40, você acaba entrando em um meio polêmico, né? Porque falar sobre assuntos que são tabu ainda é polêmico, é abrir portas, levantar bandeiras. E você é pioneira nisso e fala muito bem. Essa escolha para você foi difícil ou foi orgânico? Tipo, você percebeu o seu público na rede social e começou a conversar com eles sobre isso, depois produziu conteúdo direcionado? Ou como foi que isso chegou para você? Como foi essa escolha? Rafa, eu escrevia na revista o editorial e uma crônica no final de toda edição. E essas crônicas viraram um livro em 2010. Eu juntei 33 crônicas, as que eu entendia que falavam de verdades, relacionamento, amor, traição, superação, batalha, não só as batalhas que a gente trava na rua, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer as coisas acontecerem, mas as batalhas que a gente trava com a gente mesmo. E daí eu publiquei esse livro e convidei 33 mulheres para fazerem parte desse livro. Eu tirei fotos de 33 mulheres, 33 amigas, e para cada foto, branca e preta, tinha uma crônica. E esse livro se chamou Vi Maravilhas, que tinha a ver com a minha vida. Vi por conta do meu marido, que se chamava Vinícius, e eu chamava ele de Vi. E vi maravilhas porque é realmente o que eu gosto de enxergar. Eu não sou aquela mulher que procura defeito na outra mulher, que procura, olha, meu super diretor aqui, Alex. Eu também tenho com um diretor de imagem aqui, que pegou o livro. Obrigada. Nossa, filho. Que maravilha. Que bom divulgar. E esse livro, então, ele tem essas mulheres que fizeram parte. Minha mãe está aqui, muitas amigas estão aqui, que fizeram parte dessas crônicas. E daí, eu escutava as pessoas falando assim, Mara, quando a revista chega em casa, eu começo lendo pelo final. Porque eu acho que tua crônica sempre diz alguma coisa para mim. E eu pensava, poxa, eu espero mesmo que diga alguma coisa para alguém, porque quando eu escrevo, as crônicas conversam comigo, né? Eu, antes de escrever, eu rezava aquele salmo, sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como se as palavras fossem uma oração naquele momento, né? A intenção era de que aquelas palavras tocassem o coração de alguém. E daí eu falei, poxa, tá aí, ó. As crônicas, elas têm uma conexão, elas têm um fit com as mulheres. Então, talvez eu tenha que criar mais temas ligados à mulher. Daí eu fico viúva aos 44 anos. Meu primeiro marido teve câncer, né, um câncer no cérebro. Ele era médico, cirurgião cardíaco, e ele teve esse câncer e foi fulminante. Ele era atleta, cirurgião, uma pessoa extremamente saudável, não pegava nem resfriado, era muito disciplinado com alimentação. E quando ele descobriu o câncer, a gente foi para São Paulo tratar no Sírio, e ele morreu em 2 meses e 20 dias. E eu fiquei sem ele e com 2 filhos adolescentes, né? Um filho de 12 e outro de 13. Então, eu só poderia pensar em fazer algo que comunicasse para as mulheres que é possível a gente superar as nossas dores. Se a gente der primeiro espaço para a dor doer. E depois, se a gente reagir a ela e tentar viver
novos momentos, fazer novas memórias, né? E olhar para os filhos, pensar o quanto eles precisam ainda viver coisas incríveis, né? O quanto você pode viver coisas incríveis. E tudo vai depender das escolhas, de como você acorda, de como você vai dormir, como você enxerga a vida, da sua capacidade de ter fé. Enfim, foi isso. Toda essa vivência foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais vontade de falar com as mulheres, de falar para elas. Mara, você falou sobre o seu processo de superação, né? A gente até falou na abertura do programa que você teve que superar na sua vida para cuidar dos seus filhos. E a gente estava, óbvio, mencionando sobre essa perda sua. Como foi para você se reinventar? Reviver depois disso? Porque é um baque, né? Não era só seu marido, mas era o pai dos seus filhos, seu companheiro, enfim. E você teve que se reinventar. Profissionalmente, pessoalmente, ser mãe solo, cuidar de 2 crianças na época, que além de estar sofrendo pela perda do pai, também estava reiniciando uma nova vida, né? Você e eles. Como foi isso para você, esse novo universo para você? Rafa, você sabe que esse é um assunto que faz 8 anos que o Vinícius morreu. Eu reencontrei o amor, mas me emociona falar. Sobre isso também. Me emociona sempre falar, porque às vezes a gente acha que mais nada vai fazer sentido, que as coisas não vão mais ser felizes, que nada mais vai ser como antes, e realmente não vai ser. A gente descobre uma nova maneira de ser feliz, porque esse processo de enlutar, você não enluta só a memória do outro, né? Você tem que aprender a enlutar tudo. São as tuas reações, o amor que você provocava, a forma como o outro provocava o amor em você. A gente construiu uma vida juntos. Eu casei com 18 anos, né? Então, eu tinha que entender, primeiro, que seria possível sim, e que eu ia precisar de tempo. E como a gente é muito imediatista, a gente quer tirar a dor. A gente quer parar de sentir aquela dor, aquela sensação de vazio, aquela tristeza. E a vida, Deus é tão maravilhoso que as coisas vão se encaixando, sabe? É só com muita conversa com filhos que você consegue superar sofrimento. Então, até hoje é assim, né? Nós temos longas conversas e são conversas muito deliciosas. A gente senta aqui na varanda de casa, aqui em Piracicaba, em São Paulo. Isso acontecia antes do João, antes do Vinícius falecer e continua acontecendo. Longas conversas. Filhos, eles precisam sentir que os pais se amam, né? Ou que essa mãe se ama o suficiente para viver em paz, né? Trazer essa estrutura para casa amorosa, né? Porque você pode estar sozinha e estar feliz, esperando que o seu par aconteça. E daí você vai transmitindo o que para os filhos? Você vai transmitindo para os filhos que nessa casa tem muito amor, que essa casa tem muito astral, que é muito gostoso ter em família, que é gostoso, o João Felipe gosta muito de cozinhar, que é gostoso enquanto um cozinha, outro conta uma coisa, outro conta outra, pontos de vista, informação, trazer informação a alguma coisa que leu num site, alguma coisa que viu interessante no Instagram, no TikTok, alguém que tweetou uma coisa, um filme, um livro, enfim, você dá vazão para que a conversa flua e isso se torna um hábito. Então, boas conversas diminuem dores. O espírito de felicidade, por mais que as coisas estejam muito difíceis, ele não pode acabar. A esperança de viver dias melhores frente a uma dor é o que nos motiva, é o que nos move. Isso não pode acabar, a gente não pode deixar isso esfriar. E eu sempre tive isso muito claro. Mara, eu me emocionei assim muito com a sua história.
Me identifiquei também pessoalmente com ela. Você é uma mulher admirável, forte, a forma com que você fala da sua superação, dos seus filhos, em como você seguiu depois desse caminho. Eu digo que quando a gente passa por uma dor assim, na verdade a dor ela existe, é como você falou, tá ali, de vez em quando ela aparece. Mas a gente acha, com o tempo, um lugar bem especial no nosso coração para guardar ela. E ela aparece não só em momentos de tristeza, porque às vezes a gente está feliz e a gente também lembra daquela pessoa, porque a gente queria que ela estivesse ali, compartilhando aquele momento de felicidade também. Quando a gente está triste, a gente lembra, porque de repente aquela pessoa iria falar alguma coisa, iria acalentar de alguma forma que você precisaria naquele momento. Então é de fato uma superação diária e eterna, viver com ausência, né? Então, assim, muito obrigada por ter dividido com a gente esse pedacinho da sua história, porque você me emocionou e eu tenho certeza que você emocionou os meus telespectadores todos. Olha, depois disso, eu vou chamar um break pra gente respirar aqui e na volta a gente vai cozinhar, vai falar de amor, vai falar mais da Mara, vai falar mais sobre maturidade. O papo tá muito bom. Delícia, te espero. Nossa manhã de quinta-feira agora tem um gosto especial. Entrevistas, eu, meu convidado especial e você. Temos também o quadro Dias em um Minuto, com o Dr. Gustavo Dias, dando dicas sobre saúde que vão mudar a sua vida. Pega papel e caneta. Cada semana vamos aprender uma culinária saudável para deixar sua vida com mais sabor. E o Alex Ferreira com variedades sobre o mundo que vão te deixar mais informado. Temos música, diversão, risada solta. Esperamos você toda quinta-feira às 9 horas da manhã no Mais Saúde com Menos Ingredientes. Depois de muita emoção, voltamos do nosso break. E agora a gente vai fazer a nossa culinária. Mara, você está preparada para cozinhar comigo? Preparadíssima. Então vamos lá. A nossa receita de hoje é um macarrão. É uma receita da Mara que eu adaptei. Então, na verdade, o meu macarrão é um macarrão de abobrinha e os meus ingredientes são mais naturais, vamos dizer assim. Eu vou falar quais são meus ingredientes, depois eu quero saber como é que tá a sua receita aí, tá, Mara? Bom, aqui eu tenho macarrão de abobrinha. Mostre aqui, diretor, por favor. Tomate cereja. Aqui é mais alho triturado, cebola triturada, alho, porque a gente vai fazer um macarrão alho e óleo. E eu coloquei umas azeitonas aqui só pra dar uma temperada. E você, Mara, como tá aí? Como vai ser a sua receita? Me conta. Nossa, eu vou falar pra você que eu fiquei com vontade de comer o seu macarrão. Bem, hoje nós vamos receber aqui amigos. Então é um dia muito feliz a gravação desse programa, porque vem aqui amigos do Lipe e do João, dos meus filhos, e vem aqui um casal de amigos meus, que são 2 arquitetos maravilhosos, responsáveis por um momento novo que eu criei aqui em casa, que num próximo momento a gente fala sobre ele. Então, eu vou fazer um pappardelle, e daí eu vou usar o alho, eu vou usar tomate pelado, que depois você vai me dizer se é saudável ou não. Daí eu vou usar azeite e vou usar 2 temperos. Eu vou usar um pouquinho de páprica, uma páprica picante que eu gosto muito, e vou usar esse tempero aqui que a minha mãe que trouxe, e daí eu coloquei nesse potinho. Então não é desse potinho, não é o nome que tá aqui, mas é um temperinho que leva orégano, manjericão, essas coisas, e eu gosto muito. Perfeito. E como é aí, Mara? Você começa por onde para fazer o seu macarrão? Eu começo fritando o alho. Pronto, então vou fritar o alho aqui também com você. Tá. Já vou ligar aqui. Eu vou usar óleo de abacate. Aqui em casa normalmente eu uso ou óleo de abacate ou óleo de coco.
Hoje eu vou usar óleo de abacate. E fica gostoso? Mara, juro por Deus, você não sente a diferença. O óleo de coco, ele é um pouquinho mais doce, então pode ser que faça diferença. Mas o óleo de abacate, você não sente a diferença. Porque eu sempre penso... Eu peguei outro azeite aqui, porque aquele ali tá fechado e esse daqui tá aberto. Eu sempre penso que o óleo de coco deixa um resíduo de um gostinho de coco. Quando eu vou fazer uma coisa salgada... E daí eu nunca usei o óleo de abacate, mas tá aí uma coisa que... O óleo de abacate eu deveria pensar. Aqui, ó, o meu diretor já tá mostrando aqui que a gente tá fritando o alho aqui também. Como o meu macarrão é de abobrinha, eu não preciso colocar ele na água pra amolecer. Você precisa? O seu, como é que tá aí? O meu já tá aqui, ó. Já até acendi a água. Pronto, perfeito. Então, é só fritar o alho. Na minha receita aqui, eu vou fritar um pouquinho o alho, mas depois eu já jogo os outros temperos. E você aí? Eu vou fritar o alho e já vou colocar o tomate pelado. Mas pronto, eu gostava muito... Eu gostava antes de colocar ainda aqui um pouquinho de açúcar para dar uma caramelizada no alho. Nossa! Eu não sabia dessa faceta. Daí eu gostava de colocar, depois que o alho tava assim, ficando douradinho, eu deixo ele bem moreninho para colocar o tomate. Quando ele tava douradinho, eu colocava um pouquinho de açúcar. Mas daí, como a nossa receita deve ser assim mais lightzinha, né? Daí o meu alho já tá começando a dourar aqui, inclusive. O meu também. Esse cheiro é muito bom, né? Maravilhoso. E você sabe que alho é um tempero natural que deveria estar incluso na alimentação de todo mundo, porque ele é anti-inflamatório. Então, alho é remédio. E tem muita gente que não gosta de comer alho porque faz mal. Esse macarrão eu posso comer, esse molho eu posso comer. Mas, por exemplo, se eu comer uma comida que tem muito alho, eu fico um dia inteiro com alho junto comigo. É muito ruim. Então, dependendo o que for, eu evito, sabe? Aqui no meu, eu já vou jogar os outros temperos. Eu vou jogar a cebolinha aqui, triturada. Eu fiz um pozinho de couve-flor, que eu vou jogar aqui também. E mais alho. Vou falar, esse seu macarrão aí, Alex, manda uma passagem do Canadá pra mim. Eu quero experimentar. Você tá super convidada. Você, seu marido, os meninos também. Então, e hoje, como eu tenho bastante convidados, então eu vou fazer uma quantidade grande, né? Você dobrou a receita. Eu aumentei bem a receita. No meu tempero, eu adiciono um pouquinho de sal. E aqui eu já tô pronta para jogar o macarrão. Porque o meu macarrão é frito, né? Eu vou fritar ele um pouquinho, na verdade. Entendi. Aí eu jogo ele no tempero para ele pegar o gosto, né? Então o meu agora tem que dar uma apuradinha, sabe? Esse tomate aqui, ele tem que dar uma apuradinha. Mas eu já vou colocar um salzinho. Você cozinha com sal rosa? Cozinham. Ou com sal rosa ou do Himalaia. Os dois são saudáveis, os dois funcionam. Acabou. A minha avó era italiana, né? Minha nona. E não importa o dia, chegava a visita em casa,
Era macarrão que ela ia fazer. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Aqui o meu por último são as azeitonas, que eu vou jogar aqui por cima. Aqui Como tá aí, Mara? Vou colocar um caldinho. Aqui tá tudo bem. Enquanto a Mara tá ali preparando o prato dela, a culinária dela do dia, eu vou chamar o quadro Dias em um Minuto com o Dr. Gustavo Dias para dar uma dica sobre saúde pra gente. Muitas mulheres confundem a menopausa, que é a última menstruação, com o período em que ela entra após, que é o climatério, que marca o declínio da vida reprodutiva da mulher. Neste período, após a parada dos ciclos menstruais, ela entra em declínio da produção dos hormônios reprodutivos e sofre algumas alterações metabólicas em decorrência disso, que podem ser desde alterações de peso, alterações do humor, irritabilidade, insônia, sensações térmicas, fogachos e até distúrbios osteomusculares, como a osteoporose. Uma mulher, após entrar nesse período, que é em cerca de 45, 55 anos, deve continuar o acompanhamento ginecológico, mesmo após a perda das funções reprodutivas. A maneira de lutar contra isso, de combater esses problemas, é fazer um acompanhamento rigoroso junto ao ginecologista, onde vão ser dosadas as variações hormonais e vão ser recomendadas medidas que vão desde hábitos sociais saudáveis, atividades físicas, até uma alimentação regular, rica em vitaminas, sais minerais, em alimentos que vão trazer bem-estar. O nosso programa também é mais saúde. Mara, como tá aí seu macarrão? Aqui agora tá apurando esse meu molhinho. Eu já coloquei aqui, tem 2 latas de tomate pelado. Vou experimentar para ver como é que tá de sal. Por mais um pouquinho de sal. Eu gosto de ir colocando sal devagar, porque como eu não tenho muita prática, né? É melhor com menos do que com mais, né? Não é? Vamos falar de amor. Você reencontrou o amor. Você hoje é casada com o apresentador e comunicador João Kleber. Como foi esse encontro? Foi pelo Instagram. Foi pelo Instagram? Olha meu susto. Nossa, foi pelo Instagram. Ah, eu quero saber tudo. Primeiro que eu tinha tomado uma decisão, que eu acho que isso, para as mulheres que estão sozinhas, que estão solteiras, e falam assim, eu tenho, você já deve ter ouvido essa expressão, eu tenho o dedo podre, né? Eu não consigo me relacionar com alguém legal. Ou senão a pessoa fala, nossa, mas não tem mais homem no mundo, né? Nada disso. Tudo mentira. Tudo coisa da cabeça. Nenhuma mulher tem dedo podre. Mulher, às vezes, às vezes a mulher tem uma falta de referência clara daquilo que ela quer. E daí ela vai aceitando qualquer coisa que é para não estar sozinha, né? E a outra questão é o quanto você entende sobre ser amada. Porque amar é fácil. Nós somos seres amorosos, né? A gente mal conhece uma pessoa e ama. Às vezes você ama uma pessoa que você nem conhece. Você fala, eu amo tal apresentadora, eu amo tal jornalista, eu amo aquele escritor.
Nossa, eu amo o filme desse diretor. São formas de sentir amor, né? Mas quando a mulher decide qual é a referência de amor que ela tem e como é que ela deseja ser amada, tudo muda. Então eu tinha uma boa referência de amor, né? Tinha construído uma história de amor muito bonita. E eu sabia o que era ser amada. Daí, um dia, no dia 31 de dezembro de 2018, depois de comemorar a passagem do ano, já estávamos no dia 1º de janeiro de 2019, eu fui para o meu quarto e eu escrevi tudo que eu queria para aquele ano novo de 2019. Não pedi para ganhar na Mega Sena, não pedi as coisas que são impossíveis ou muito difíceis e que não dependiam de mim. Mas eu pedi eu pedi para Deus, né? Escrevendo, os pedidos eram possíveis, né? Eu quero horizontes profissionais novos, né? Eu tinha decidido que eu não queria mais a revista, eu queria fechar a revista. Eu queria me apaixonar, eu queria voltar a amar, queria me sentir muito amada. Daí eu comecei a escrever com riqueza de detalhes como é que eu queria que esse homem fosse. Então, bonito, charmoso, feliz, divertido, uma pessoa que já trabalhasse com comunicação ou entendesse de comunicação, porque meu trabalho é esse. Então, se você tem uma pessoa que é muito diferente do teu universo, fica difícil para ela aceitar as horas que você vai passar no Instagram, fazendo postagens, fazendo pesquisa de pauta, o tempo que você dedica a você, né, a tua imagem. Então, eu precisava de alguém que entendesse um pouco desse universo. E eu escrevi com riqueza de detalhes. Um homem bonito, cheiroso, que amasse os meus filhos mais do que tudo, que amasse a minha família mais do que tudo, os meus pais, que gostasse dos meus amigos, que gostasse de viver o que eu vinha construindo, né? Porque às vezes aparece uma pessoa na tua vida que quer tirar tudo, né? Mudar tipo, tudo. Quer se relacionar só com você, não quer se relacionar com a sua família, não quer deixar você ser quem você é, não quer que você tenha o seu trabalho. Você acredita que isso foi no dia 1º? No dia seguinte, o João começou a comentar as minhas fotos, a curtir as minhas fotos. No dia 3, a gente começou a conversar. Ele estava de férias na Itália, eu estava aqui em Piracicaba. No dia 3, a gente começou a conversar por telefone. No dia 6 de janeiro de 2019, ele veio para Piracicaba e a gente começou a namorar. Gente, foi assim. Olha o poder do pensamento, da fé, né? E olha como é importante você ter uma referência de amor. Porque o João... Você já sabia o que você queria, né? O João é um cara extremamente família, muito amável. A amabilidade faz parte dele. O João, ele não consegue estar com você sem te fazer um elogio, sem valorizar você enquanto ser humano, profissional, mulher. Ele não consegue chegar numa loja, comprar uma coisa para ele e não comprar para os meninos. Tudo ele pensa nos meninos. Ele, se estiver do meu lado, ele vai falar 1 milhão de vezes que eu sou maravilhosa, que eu sou a mulher mais linda do mundo. Então, assim, você tem que estar com alguém que te torna alguém mais doce também, né? Porque não é porque a mulher é forte que ela tem que suportar um marido desatento, uma pessoa que não te valida, alguém que não te valoriza, alguém que não deixa você sonhar os teus sonhos e correr atrás deles, né? Então, quando eu conheci o João, a gente foi construindo essa relação. No começo era mais difícil, o João é muito ciumento. Hoje ele já é bem menos ciumento, mas ele era muito ciumento. E isso foi um desafio para nós dois. Mas... E como foi o pedido de casamento? Veio depois de quanto tempo? A gente estava de férias na Itália, 6 meses depois do... Olha o João Felipe experimentando meu molho.
6 meses depois, 6, 7 meses de namoro, a gente estava na nossa segunda viagem, e daí a gente estava no hotel, tínhamos voltado de um passeio para dormir, e ele estava ali na cama, eu saí do banho, ele olhou para mim e ele falou, vamos casar? Casa comigo? Eu falei, gente, será que, né? Será que é isso? É pegadinha, é verdade. E daí a gente tinha marcado o casamento para junho de 2020. E daí veio a pandemia. Daí a gente casou em dezembro de 2020. Ai, que e foi lindo. Ah, eu imagino. Mara, você é casada com uma pessoa pública e hoje você tem uma vida pública também. Isso acaba respingando um pouco nos seus filhos. Mas a gente não vê você envolvida em polêmica. Como você foge de polêmicas nesse mundo em que as pessoas parecem buscar muito mais as polêmicas do que os assuntos relevantes? Porque a polêmica vende, né? E os assuntos relevantes nem sempre. Então, como é que você, tendo uma vida tão pública, com o marido público, os filhos, como é que você foge disso? O que você faz para não estar envolvido em polêmica? Eu acho que tudo é a função que você tem, né? A função que você precisa cumprir com relação às suas escolhas. Então, os jornalistas que eu conheço, que têm essa função no mercado, que é de fazer fofoca ou de pesquisar o que acontece na vida das pessoas famosas e dar ali a opinião dele, ou acompanhar os reality shows e dar a opinião dele sobre como ele entende que é o melhor ou o pior comportamento. Essas pessoas precisam fazer isso, porque esse é o trabalho delas. Elas escolheram, né, esse posicionamento. E daí, eu também acho que quando você escolhe, você vai superar as críticas e as pessoas que não concordam com você. Então, para você entrar numa boa briga, você tem que ter um propósito, um porquê. Se esse for o seu trabalho, ok, você tem que fazer. Mas esse não é o meu trabalho, né? Hoje não. Hoje meu trabalho não é fazer polêmica, criar situações, a não ser, claro, se eu entender que algo é muito absurdo, vou me posicionar enquanto valor de ser humano. E daí também não vou me preocupar com quem não gostou, né? Mas eu não vou ficar aí levantando bandeiras e procurando apoio nas redes sociais em função da polêmica que eu levantei, porque eu também acho que isso é uma forma de marketing, de se vender, né? E daí você tem que estar protegido por alguém, né? Os canais de TV. Tem ali um diretor artístico que protege os artistas, que essa é a função do diretor artístico, né? Proteger os artistas, cuidar bem dos artistas que fazem a emissora funcionar, né? A função de toda uma televisão é cuidar do maior patrimônio que ela tem, que são os artistas. E daí a televisão vai pedir para o artista fazer algo, porque faz parte do trabalho, do propósito dele, da provocação, e daí a televisão te dá o suporte. Mesma coisa para as redes sociais. Tem gente que levanta 1000 polêmicas, mas por trás tem uma equipe entendendo por que ela vai fazer isso, né? Eu trabalho sozinha. Então eu não posso desviar, tenho que seguir o meu propósito, né? Por exemplo, eu faço reposição hormonal, eu estava ouvindo aí o Dr. Gustavo falar. Faço reposição hormonal sem precisar, faço desde os 44 anos, sem precisar sim. Eu não estava na menopausa ainda, mas eu planejei a menopausa. Sim, então eu fui fazendo, né, os exames todos que são pedidos, e daí faz 10 anos que eu faço com o Malcolm Montgomery, quase 10 anos. Eu coloco os implantes com ele. Tem muita gente que não gosta dos implantes, dos hormônios. Tem gente que não pode, tem gente que é contra, né? Mas como me faz bem, e já faz muitos anos que eu uso, eu defendo a ideia. Mas eu não faço com que as pessoas se sintam mal por não usarem o hormônio. Entende isso? Eu acho importante esse olhar, né? Não é porque eu faço que tá
e que eu acho certo, e se você não faz, é errado. Uma coisa é você compartilhar o seu ponto de vista, o que você faz, outra coisa é você querer imputar aquilo nas pessoas, né? E respeitar o outro, né? Se tem uma coisa que faz a gente amar, é o respeito. Né? Quantas vezes que você assiste um filme e você ama o personagem daquele filme? Por quê? Porque a pessoa te despertou essa admiração, né? Você respeitou aquele personagem, você falou, olha que atitude linda. E eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Você tem que respeitar as pessoas, a vontade das pessoas, o desejo das pessoas, respeitar uma opinião diferente da sua. Você vê quantas inimizades aconteceram agora com as campanhas políticas e a eleição e tal. Eu fui ontem jantar na casa de uma amiga e ela me contou que ela tem uma outra amiga que parou de falar com parte da família por conta de partido. Ela acreditava num presidente, a parte da família em outro presidente, e discutiram e perderam a amizade. Gente, não pode acontecer isso, né? É verdade. Respeito tem que ser mútuo, né? Vou colocar no carro. A água ferveu. Mas, enquanto você tá aí colocando o macarrão, eu vou chamar o nosso estúdio 2 com o Alex Ferreira. Alex, bem-vindo! Oi, Rafa. Oi, Mara. Tudo bem? Tudo ótimo! Oi! Olha, eu tenho que admitir que eu estou adorando a maturidade que vocês estão abordando o assunto maturidade aqui na TV brasileira. E, Rafa, já que hoje temos uma convidada muito especial, ativista sobre o assunto, eu encontrei aqui no nosso acervo uma matéria sobre o assunto. Posso soltar agora? Por favor. Já eu volto para a gente conversar. Quando se fala em maturidade, logo vem à mente uma pessoa mais velhinha e frágil. Mas hoje em dia, essa relação não é mais verdadeira. O estereótipo daquela pessoa que chega à maturidade de forma mais reclusa não faz sentido nos dias de hoje. A realidade atual é que os 40 não são os novos 30, os 50 não são os novos 40. Os 40 são simplesmente os novos 40, os 50 são os novos 50. Nessa fase, a vida presenteia as pessoas com mais segurança, sabedoria e uma perspectiva de vida que só a experiência pode proporcionar. Ter mais de 40 é fascinante. A vida que mescla a maturidade com a juventude é que torna essa fase da vida tão mágica e plena. As mulheres na faixa dos 40 e 50 são talvez o grupo populacional mais empoderado e próspero da atualidade. Nessa idade, muitas mudam de profissão, se casam e têm filhos ou não. A verdade é que nessa fase a mulher já experimentou a imaturidade e está vivendo a plenitude de saber o que deseja e o que não deseja para a vida. A segurança de tomar suas decisões, sejam elas pessoais ou profissionais. Ela vive a plenitude da maturidade. A verdade é que definir uma mulher com o termo um tanto pejorativo como mulheres de meia idade tornou-se completamente obsoleto. Eu arriscaria dizer que a meia-idade desapareceu para dar lugar a uma nova etapa da vida, marcada por grandes desafios, maior realização e uma segunda juventude voltada para a maturidade, de se realizar tanto pessoalmente quanto profissionalmente. As mulheres na faixa dos 40 e 50 anos estão longe de vivenciar qualquer crise porque percebem que estão no auge da sua vida. É verdade, elas não têm 20 anos, mas também não desejam ter essa idade novamente. Chegar à quarta ou quinta década de vida não era uma ameaça, mas um privilégio, um despertar para uma segunda juventude. Tá vendo só, Rafa, Mara? Não existem mais analogias de idades diferentes dizendo que 40 são os novos 30. 40 são 40 agora, né? Incrível, Incrível, amei, muito interessante. Vou deixar vocês duas conversando que o assunto flui melhor sem mim, Rafa. Um grande beijo. Beijo, Alex. Obrigada, querida. Vou falar uma coisa. Eu adorei essa matéria, porque eu acho que a gente precisa encarar a nossa vida com a possibilidade que ela traz no agora. Verdade.
Não dá para ter 40 anos querendo ter 30, não dá para ter 50 querendo ter Fonte 40. da juventude é coisa mas do dá passado. para ter 50 anos querendo fazer coisas que você não fez aos 40. Fonte da juventude está fora de moda, Mara. É como eu acho que esse é o grande barato. Os 40 não são Meninas, os novos um beijo 30, para são vocês. os Vou novos voltar para as 40. câmeras. Tchau, tchau. Fonte inesgotável de juventude, ela não existe. A gente vai envelhecer. Pode fazer plástica, pode tomar muito colágeno, vitamina, cuidar da sua cabeça, fazer atividade física. Você vai envelhecer bem melhor, mas vai envelhecer. Mara, falando disso, me conta um pouquinho do seu Pode Mais. Você e o Felipe Campos. Como veio essa ideia? Vocês já se conheciam antes? Como foi a ideia de criar esse podcast? Esse podcast, na verdade, você acredita que eu criei para fazer com a Elô Pinheiro? Ai, minha colega de emissora, ela tá aqui na Com Brasil. Eu fiz, eu não consegui com o pegador, eu vou ver se eu consigo pegar com outro, senão eu vou deixar ele cair aqui na aguinha. Eu um dia almoçando com a Elô, eu falei, tá todo mundo fazendo podcast, vamos fazer um podcast também? E daí a gente chegou nesse nome de Pode Mais. Na verdade, a minha avó, a minha nona, quando você passava por uma dificuldade, ela falava assim, olha, mais pode Deus. Para tudo ela falava isso. Mais pode Deus, mais pode Deus, mais pode Deus. Isso ficou tão na minha cabeça, esse mais pode Deus, que quando eu falei do Pode Mais, me deu aquela sensação de que a minha avó estava ali abençoando esse projeto, sabe? E daí, só que quando a gente viu a produtora tal, para soltar o Pode Mais, para começar as gravações, a Elô foi convidada para fazer um projeto no SBT de gastronomia. E daí parecia que naquele momento a gente não ia conseguir estar juntas. E imediatamente eu liguei para o Felipe Campos, que é outro amigo querido, e falei, olha, tem essa possibilidade, você topa? E na hora o Felipe, maravilhoso, falou, vambora. E ele fez essa primeira temporada comigo. A primeira temporada acabou um pouquinho antes do Natal, porque eu gravei vários episódios para janeiro, para poder ter aí férias, né, ter um fôlego, para começar a gravar a segunda temporada. E eu tenho alguns convidados para essa segunda temporada, sabe? Só que eu ainda tô muito em dúvida de quem faria comigo, porque tem tanta gente maravilhosa para chamar, para convidar, para estar junto, fazendo podcast, né? Mas a ideia é trazer um podcast para um público mais maduro mesmo, sabe? Para mulheres, homens, profissionais, falar com artistas, com especialistas, mas para trazer informação para esse público 40 a mais, que eu acho que está sempre muito carente de informação, né? Exatamente. Porque tem podcast, dá uma guardanapo para a mamãe limpar o prato. Tem podcast para todo mundo, né? Tem podcast para moçada, tem podcast de moda, tem podcast de economia, e eu queria fazer um. E agora tem podcast 40 a mais também. Para um público mais maduro, com um conteúdo que suprisse essa necessidade. O João Felipe falou que eu vou quebrar o seu prato aí. Eu já deixei pronto. Será que eu me adiantei? Mara, olha só, pra gente... Não, tá tudo ótimo. Pra gente experimentar a nossa culinária, meu prato tá aqui pronto também. Eu vou até pegar pro meu diretor, pra mostrar pro meu diretor como eu fiz. Dá pra ver aqui, diretor? Eu vou comer? Dá pra ver? Perfeito. Mara, antes da gente comer nosso prato, eu vou falar uma frase, uma palavra, e você me responde com uma palavra. Tá? Tá. Uma viagem inesquecível. Roma. Uma palavra. Amor. Um momento pra guardar no coração. Nascimento. Um ídolo. Meu pai. Amor.
Meus Joões. Um lugar para comer, rezar e amar. Minha casa. Uma frase. Onde existe amor, Deus ali está. Amém. Um sonho. Morar na Itália. Ai, que delícia. E agora, por último, Mara por Mara. Resistência. Maravilhoso. Mara, vamos experimentar nosso prato agora? Vamos! Olha, já peguei o meu aqui. Vamos ver se tá gostoso? O seu tá com a cara ótima aí. Oli, você não quer experimentar também? Vem, filho. Maravilhoso. Vamos ver. Palmas pra gente, diretor! João, dá nota pra sua mãe, João. Olha, o seu prato ficou muito lindo. Ficou mesmo. Deu vontade de Gostou? comer esse macarrão de abóbora. E o meu macarrão de abobrinha, gente. João, qual a nota da sua mãe? 10. Ah, que maravilha! Gente, é com esse clima de felicidade, de amor, de família, que eu encerro o nosso programa hoje. Mara, muito obrigada. João, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Eu sou sua fã, tá? Um beijo pro Noah, da Miúcha. Oh! Meu Deus, tem um cachorro. Eu tenho uma aqui, peraí que eu vou pegar. Vou abaixar e vou anotar. Pega. Valentina, Ai, vem cá meu. comer pra você. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem. Deixa eu ver se ela levanta. Aqui, ó. Olha a Valentina. Oh, meu Deus. Olha o meu aqui também. É muito bom. Gente, aqui. muito obrigada a vocês. Mara. Peraí que não pode mostrar só 2 filhos, tem que mostrar todos. Ah, tem que mostrar todos. Ai, meu Deus. Aqui o Zé. Gente, obrigada pela oportunidade, obrigada. pelo papo. Muito Beijo no sucesso coração para de vocês, vocês. casal. Que Deus abençoe grandemente 2023, a vida de vocês, os negócios de vocês. Muita prosperidade, muita saúde. E a gente vai se encontrando, tá? Com certeza. Beijo, tchau, gente. Até semana que vem. Ai, ficou bom mesmo, né?